Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com a colaboração e o trabalho constante dos bons espíritos, porque sem eles nada conseguiríamos, com certeza, para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso estudo. Nós estamos no capítulo 8 do livro Os Mensageiros, O Desastre de Acelino. No último programa, nós estamos estudando, a mensagem que o Acelino está passando para o André Luiz, para o Vicente, da sua queda, da sua falha na tarefa mediúnica enquanto ele estava encarnado. E aí ele contou que ele se tornou um guru de famílias ricas e até mesmo de pessoas criminosas, não é? Ele começou a se envolver com crime. Nós falamos do livro Pensamento e Vida, em que o Emmanuel tem no capítulo 8 a associação, em que o Emmanuel coloca que todos nós nos sintonizamos com aqueles que pensam e agem como nós. É uma lei de Deus, né? É a lei de sintonia. E aí nós vimos nesse capítulo do livro Pensamento e Vida que com esse comportamento do Acelino, ele passou a conviver com espíritos que pensavam da mesma maneira. A gente comentou que os bons espíritos não se coadunam com esse tipo de trabalho mediúnico. Então, eles se afastam, mas em muitos casos, outros se achegam para desenvolver a tarefa. Ele diz que ele chegou mesmo a zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido, que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas, não é? Eu acho que a gente vai começar a leitura daí. Desse finalzinho do parágrafo 20. Então vamos lá. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis, e transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Então ele diz aqui, muito interessante, que ele faz uma sequência de pensamentos, de zombar das coisas do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, se cercando de uma cadeia psíquica sombria, esquecendo que os negócios, esquecido, Então essa questão do esquecimento, das promessas que a gente faz, chega aqui no corpo, a gente faz diferente. Mas tem uma pergunta no Livro dos Espíritos muito interessante, que se encaixa bem aqui no raciocínio que ele está contando para a gente. É a pergunta 466, em que Allan Kardec pergunta assim: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Porque toda a mediunidade de todos nós estamos sujeitos a espíritos inferiores nos excitando ao mal, conforme a gente até comentou no programa passado, Aqueles, principalmente, que não nos perdoaram o nosso comportamento com eles no passado e, por não nos ter perdoado, querem nos prejudicar. Então, por que permite Deus isso? Que é o caso que acontece com ele aqui. E toda mediunidade de tarefa, muito mais ainda, porque o médium de tarefa ele é o esclarecedor
da vida para os outros, né? É tirar os outros da ignorância. E isso é o melhor tesouro que a gente pode deixar para alguém, né? A resposta dos espíritos é a seguinte: os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tem que progredir na ciência do infinito, daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. Então ele está dizendo para Kardec, para nós, que é o exercício que nós temos que fazer. E tudo na vida é assim. Como é que a gente vai querer aprender, por exemplo, matemática, português, se a gente não estudar? Né? Se a gente não perder horas e horas, às vezes, de sono para estudar. Não tem como. Ele continua assim: a nossa missão, quer dizer, a dos espíritos bons, consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências mais, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Então, é um desejo nosso. É aquilo que nós lemos aqui, Teresa leu, do livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Associações. Exatamente aqui que o Espírito está respondendo a Kardec. Aí ele continua mais um pouquinho. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentares no íntimo pendor. Então, se nós já carregamos, o exemplo que ele deu do assassino, carregamos essa coisa que já fizemos no passado, nós viemos numa prova para ver se a gente melhorou. A prova não é para Deus. Deus já sabe o que vai dar. Nós é que não sabemos. E aí, no caso dele aqui, no caso do Acelino, é a prova da questão do material, do dinheiro. E aí, ele vai passar ou não? Ele não passou. É isso que os espíritos estão respondendo a Kardec. Então, o culpado da nossa falência somos nós. É isso que está esclarecendo mais um pouquinho. E os espíritos superiores estão sempre propensos a nos ajudar. Uma coisa interessante que ele diz aqui, um detalhe que ele diz assim, que esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessem por eles nos planos invisíveis. Então, a gente tem um exemplo disso que o André Luiz está colocando, porque a pessoa que vai lá se consultar, né, no caso com ele, essas pessoas que eram criminosas, elas tinham já no mundo espiritual pessoas que se interessam ou para ajudá-la ou para prejudicá-la. Né? Lógico, porque isso também acontece. Muitos poderiam ir lá se consultar aqui com o nosso companheiro, com a Celino, e, na realidade, iriam ter espíritos no mundo espiritual que poderiam não ajudar ele, porque iriam atrapalhar. No livro Libertação, no capítulo 11, a gente vê o exemplo disso. A família da Margarida, que é a moça que está sendo obsediada, ela é levada lá num psiquista, que é um médium. E ele cobra. Só que antes o Saldanha, que é o obsessor dela, vai conversar com o espírito que trabalha com esse psiquista. E diz para ele o seguinte, olha, eu vou até ler o que ele diz. Eu vim solicitar a neutralidade dos servos espirituais do professor operante. Com fina sagacidade asseverou que era necessário evitar a piedade do médium e confundir-lhe as observações por meio de todos os recursos possíveis. Então, no caso, Saldanha foi lá, conversou com a entidade que trabalhava com esse médium, que no livro é um capítulo interessante, que mostra que eram espíritos elementais. Eles não eram, o André Luiz traduz eles como anões, entidades ainda primitivas que trabalhavam com esse médium. E ele vai lá, ele que é o obsessor, que é um espírito também, obsessor da Margarida, vai lá e conversa e fala, não deixa o médium perceber que ela está sendo obsediada. Diz que é um problema orgânico.
Então é isso que o André Luiz também já está colocando aqui, que o Acelino se esqueceu também que aquelas pessoas criminosas tinham companhias espirituais ruins e podiam também manipular as respostas dele, não é? Lógico, no caso, ele não entra em detalhes se alguma coisa aconteceu, né? Mas ele disse que teve até caso de polícia. De repente, né, pode ter sido também alguém que levou ele, né, acusando ele de crime, de Olha, charlatão, de embusteiro, alguma coisa do gênero. Como os espíritos respondem a Allan Kardec, desde que sobre ti atua influências mais, é que as atrai. Então, pelo nosso comportamento de orgulho e de egoísmo, nós atraímos, e atraímos muito. Imagina, se o Chico... uma santidade na mediunidade, vamos dizer assim, né? Não estou exagerando, é só ver o comportamento dele, do médium. Não só a mediunidade como tarefa, como faculdade orgânica, que ele já veio preparado, não é isso, só isso não, é o comportamento do homem. Então ele teve assessoria dos bons espíritos sempre, mas eles foram preparados para ele várias armadilhas em que ele não caiu, não é? Teve a história, por exemplo, do caso do Humberto de Campos, em que a família colocou na justiça, né? Ele teve que mudar o nome para Irmão X, os advogados, ele teve algum advogado que ajudou. E o que ele deve ter recebido de dinheiro? Ele recebeu muito dinheiro, sempre se esquivou de qualquer presente. Tem situações até cômicas que ele pega um relógio, no meu modo de ver, desculpa, são cômicas que eu fico rindo, né? E o Clodovil, o famoso costureiro, né? Clodovil, costureiro não, agora é outro nome, né? Não, mas ele era costureiro. O Clodovil, famoso que era. Agora é designer. Design e tal. Bom, na época, foi lá visitá-lo e ter com ele e deu a ele de presente um relógio de ouro suíço, de mesmo. E o Chico, né, na frente de todo mundo, e tinha uma pessoa em dificuldade de tomar o remédio que foi receitado a ela, uma outra pessoa muito pobre, porque ela não sabia os horários, ela não tinha o relógio. Ele imediatamente deu o relógio para a pessoa. Então, situações assim, e o mais assim, a coisa mais que ficou mais em evidência na época foi quando o irmão Jacó desencarnou, que é o que dita o livro Voltei, excelente obra para a gente estudar, espírita que era, grande trabalhador, ajudou muita gente. Frederico Figli, fundador das Casas Edison, ele desencarnou, ficou muito rico mesmo, e ele doou para o Chico fazendas, me parece no estado de Goiás, alguma coisa assim, muitas terras. E o Chico não quis, a filha veio, deixou em testamento, as filhas, né, vieram falar ao Chico, o Chico recusou, e elas voltaram, ficou aquele vai e vem, não quero. O que o Chico fez? Passou tudo para a Federação Espírita Brasileira, não ficou com nada, e a família sempre precisando. E várias outras coisas, de Valdo Pereira Franco também, como a gente relatou aqui, em várias situações, para cair em armadilhas, mas é o comportamento, é o que o Espírito respondeu a Kardec, são as provas que a gente tem que passar pelas provas do mal para chegar ao bem, né? É nessa situação aí que a gente tem que observar. Então, mesmo a gente não tendo a mediunidade de tarefa, a gente tem constantemente esses testes, né? Sim, eles chegam. Então, vamos continuar a leitura. Agora vamos para o parágrafo 21. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Então, ele, coitado, começou a narrar a própria história e aí começou a sentir novamente, porque isso está claro na obra de André Luiz. Todas as vezes que, estando no mundo espiritual, nós nos lembrarmos de situações difíceis, situações de enfermidade, de aflição, aquilo volta à tona. Volta porque nós experienciamos aquela situação e ela fica gravada na nossa alma. E ela volta e aí, conforme ele foi narrando, ele agora está realmente sentindo novamente
tudo pelo que ele passou. E é necessário que isso aconteça porque para a gente não esquecer, né, dos erros cometidos, servem como lição para que a gente não cometa mais os mesmos equívocos. Então ele agora, né, o André Luiz percebeu que ele realmente ficou com o olhar, né, assim, meio perdido, como ele coloca aqui. E aí é bom a gente observar um detalhe, que faz a gente raciocinar no que ele está dizendo, que ele fala, ele narrou para nós aqui todo o seu fracasso, e após a narrativa, ele diz, o André Luiz coloca para nós, que ele ficou com horror nas pupilas, né? Quer dizer, meio que quase desmaiou, vamos dizer assim, teve um mal súbito. Isso aí já é uma lição para nós da questão de recordar existências passadas. Ele está recordando aqui a última encarnação, ele está fazendo uma análise, está reconhecendo o erro dele. Imagina nós, hoje, que ainda não somos, vamos dizer assim, no ditado popular, boa bisca, imagina nós recordarmos realmente o que nós fizemos, por exemplo, há 300 anos atrás. Como é que a gente estava, não é? E não vai fazer bem para nós. A dona Laura, no livro Nosso Lar, é um bom exemplo disso. Ela, para poder, ela e o esposo, né, Teresa, para poder recordar 300 anos antes, foram precisos muitas horas de trabalho nas câmaras de retificação, convivendo com o sofrimento resignadamente, para poder ter um equilíbrio, para eles voltarem. Eles primeiro leram 3 encarnações. Primeiro eles leram, analisaram, depois da análise, da leitura, aí que mostraram a eles. E não pôde parar ali, não foram adiante não, mas para trás. Porque isso é necessário equilíbrio. A gente está vendo o exemplo aqui. Do Acelino, né? Ele parece que está equilibrado e tal, mas só recordar como é que ele fica, né? O comportamento dele. Aí ele continua no parágrafo 22. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave. Desde o instante da grande transição, que é a morte, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. E aí ele vai começar a narrar o suplício que o acometeu quando ele chegou no mundo espiritual. Porque aqueles que ele havia viciado, não é, no comportamento de, vamos dizer assim, babá espiritual, guru espiritual, esses que morreram antes dele continuaram a persegui-lo no mundo espiritual, porque já não sabiam fazer mais nada sem o conselho dele. A mediunidade com Jesus, ela faz com que as pessoas não se tornem infantis, que elas se tornem pessoas adultas, conscientes da sua própria evolução, do trabalho que elas têm que edificar dentro delas mesmas, com as possibilidades, lógico, sempre contando com a ajuda do mundo espiritual. Mas os espíritos não vêm para fazer o que a gente tem que fazer. No livro, nos domínios da mediunidade, no capítulo 27, o André Luiz vai abrir esse capítulo, que ele intitula Mediunidade Transviada. E ele vai observar nesse capítulo uma reunião em que acontece isso que o nosso amigo o Acelino está narrando para a gente. Ele coloca assim, ele observa que todo mundo só vai lá para conversar com o médium para pedir conselhos. E aí, gente que quer prejudicar chefe no trabalho, pessoas que querem mandar matar ou prejudicar por conta de problemas amorosos. E aí o André Luiz, vendo essa situação toda, né, e a companhia espiritual desse médium, ele coloca assim: em aflitivas circunstâncias,
vira obsediados e entidades endurecidas no mal, por meio de tremendos conflitos. Contudo, nenhum lugar eu sentia tanta compaixão como ali, vendo pessoas sadias e lúcidas a interpretarem o intercâmbio com o mundo espiritual como um sistema de criminosa exploração, com alicerces no menor esforço. Então, ele está dizendo que as pessoas que buscam esse tipo de consulta são pessoas, né, que gostam de explorar e, ao mesmo tempo, são preguiçosas, não querem fazer o trabalho que lhes compete, preferem delegar tudo, né? E ele continua: aqueles homens e mulheres que se congregavam no recinto com intenções tão estranhas teriam coragem de pedir a companheiros encarnados os serviços que reclamavam dos espíritos? Não estariam ultrajando a oração e a mediunidade para fugir dos problemas que lhe diziam respeito? Então, ele está questionando para a gente: será que todas as pessoas que vão nos centros espíritas ou vão conversar com médiuns em outros lugares, né? Porque um centro espírita sério, ele não faz esse tipo de consulta mediúnica. Não existe isso. Um centro espírita que estuda a codificação kardeciana e os livros do Chico Xavier, ela jamais vai permitir que um médium haja dessa maneira, dando consultas, né? A gente não está recriminando quem faz, porque cada um tem a sua consciência, mas um centro espírita sério, ele não se propõe a isso, não é a proposta espírita. E aí ele continua. Isso que eu ia comentar. Aí ele diz: será que essas pessoas que vão nos centros pedir para matar, para prejudicar, para ganhar coisas criminosas, ilícitas, será que elas pediriam isso ao encarnado? Talvez não, né? Com certeza não. Mas é porque tem uma ideia muito falsa de que os espíritos são seres, já todos eles, muito iluminados e que não vão cobrar por isso e que não vão, de alguma maneira, querer retribuição dessa ajuda que eles estão dando. Porque esses espíritos, eles ainda não compreenderam a mensagem de Jesus, que a gente deve fazer o bem, não é? E sem esperar recompensa. Aliás, a gente não tem que fazer nada na vida esperando retribuição. Mas um espírito que trabalha com um médium desse tipo, ele quer sim retribuição. Pode ter certeza disso. Se ele se propõe a prejudicar a quem quer que seja, ele acha que também é um trabalho que ele está fazendo, e ele vai querer um tipo de retribuição. E aí, infelizmente, é isso que o André Luiz está dizendo. Nós estamos terminando o programa daqui a pouco, e só aproveitando que a Tereza falou, vai querer algum tipo de retribuição. Nós estamos falando aqui do grande erro de cobrar, né? Que é o que o Cascelino relatou para a gente, está relatando para nós. Mas não é só isso, não. Os espíritos nos dizem que, além dessa questão de cobrar coisas materiais, a gente não pode querer receber nenhum muito obrigado. Porque o nosso modelo é quem? Nosso modelo e guia é Jesus. E ele recebeu o que ele recebeu? Do todo o bem que ele fez. E ele culpou alguém? E ele condenou alguém? Não. Mas aí o ouvinte pode falar: mas ele era Jesus. Mas não tem diferença. Ele chegou àquele estágio porque ele evoluiu. E nós estamos aqui porque estamos em evolução. Parece um absurdo falar, mas graças a Deus a doutrina espírita nos explica e nos prova que nós vamos chegar lá também, né? É claro que estamos mais muitos anos-luz longe, mas é o nosso objetivo. Então a gente tem que obrigação de agradecer, mas temos também a obrigação de não esperar um obrigado. Isso que os espíritos nos ensinam. O Marco Antônio está dizendo não porque eu espero ainda, né? Mas é isso, tá? Só como detalhe de observação. No próximo programa a gente comenta mais. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. E lembrando que hoje nós continuamos a estudar o capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus no coração de todos nós, de toda a humanidade. Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.